Continuando aqui nossa aula, vamos agora falar de inflação. Antes, porém, só confirmando com vocês, tá? Então, ó, montante é capital mais juros, tá? Então vai. Inflação. Inflação é o que? É um aumento generalizado nos preços das coisas, tá? Então, os preços na economia tendem a aumentar de forma generalizada, tá? Isso é inflação. Bem, a inflação ela também corrói o valor do nosso dinheiro. Quando eu vou fazer uma aplicação, eu tenho que levar em conta se o rendimento dela é maior do que a inflação. Então, por exemplo, eu tenho uma inflação de 10% ao ano. Exemplo, tá? Se eu pegar uma aplicação que me renda menos de 10% ao ano, significa que no final de um ano eu vou estar mais pobre do que eu comecei quando eu apliquei, tá? Então, toda vez que formos fazer a aplicação, temos que tomar cuidado em observar se aquele valor, se o valor da taxa é um valor acima da inflação, tá? Pelo menos isso, tem que ser acima da inflação. Tem outros detalhes que temos que considerar, mas não é o momento agora de falar. Mas pelo menos a minha taxa de juros tem que ficar acima da inflação, tá? Bem, esse quadro aqui é um quadro que explica essa figura que ela explica o que eu comentei anteriormente, ó. Então se a seta, né, se a seta aqui, ó, tá apontando, ó, no sentido, né, para a direita, significa que esse 10 mil aqui, ele é conhecido como meu capital, né? Ó. Tá ok? Então eu fui capitalizando, ó, capitalizando, e aqui no final eu tive o que aqui no final? No meu valor futuro aqui. Se eu estiver capitalizando, eu vou conhecer esse cara como montante, ó. Eu vou conhecer esse valor como montante. Se as setinhas elas estão indicando que eu estou no sentido aqui, ó, para a esquerda, esse 10 mil aqui ele vai significar o meu valor presente, né? Assim como está aqui mesmo, ó. Valor presente. E aqui no futuro eu vou ter o meu valor futuro, como está indicando aqui, tá? Então, ó, depende do que eu estou pensando. Se eu estou pensando agora para o futuro, eu vou ter meu capital agora e lá na frente eu vou ter meu montante. Eu estou fazendo capitalização do meu dinheiro. Se eu tenho algo lá na frente e quero trazer para o meu presente, eu estou fazendo operações de desconto, tá? Então toda vez que eu tenho algo lá no futuro, um valor no futuro, e quero trazê-lo para o presente, eu vou fazer operações de desconto, tá? Bem, taxa de juros. A taxa de juros, ela é aquela taxa que vai ser aplicada em cima do meu capital, por exemplo, né? E vai me dar um juro. Então ela sempre é expressa em valores percentuais, tá ok? Então sempre é expressa em valores percentuais. As taxas de juros elas podem ser classificadas de duas maneiras. Quais são elas? As taxas efetivas e as taxas nominais. Tá? Taxa efetiva e taxa nominal. As taxas de juros também, isso é muito importante, elas são expressas de acordo com um período. Então pode ser mensal, pode ser anual, pode ser diário, pode ser semestral, tudo bem? Então as taxas de juros, elas
podem ser efetivas ou nominais. Daqui a pouco eu explico cada uma delas. E sempre elas vão ser expressas em um período, ao ano, ao mês, ao dia, tá? De acordo com a aplicação ou financiamento que você vai fazer, tá bom? Bem, nós temos aqui o seguinte, nós temos aqui alguns tipos de taxa de juros em relação ao tempo. Por falar em tempo também, é mais uma informação aqui. Na matemática financeira, o ano ele tem 360 dias. Se eu precisar encontrar uma taxa de juro diária baseada numa anual, eu tenho uma anual e quero encontrar uma diária ao dia, então o ano que eu vou usar é o ano de 360 dias, tá bom? Se eu for pensar no semestre, então ele vai ter 180 dias, é a metade, tá? Se eu for pensar trimestral, 90 dias. Se eu for pensar mensal, 30 dias. Então veja, para matemática financeira não existe ano bissexto, tá? Todos os meses eles possuem 30 dias, tá ok? Eu não tenho que nem março. Março é um mês com 31 dias. Para matemática financeira, março tem 30 dias, tá? Porém, caso haja no contrato informando que os cálculos vão ser feitos baseado no ano civil de 365 dias, não tem problema. No nosso caso aqui, o padrão, então qualquer exercício que formos fazer, o padrão vai ser esse, 360 dias, o ano. Se tiver algo diferente, vai ser expresso no exercício, tá ok? Então nosso padrão é esse daí. No momento que eu contrato uma aplicação, eu posso ter alguns tipos de taxas, tá? A primeira taxa é a taxa fixa. Essa taxa fixa, pessoal, ela não é tão comum. Não é tão comum, tá ok? Por quê? Ela é uma taxa assim, ó, você vai receber, vai ser utilizada uma taxa de capitalização de 10% no final da aplicação, independente se nós tivermos um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, uma taxa fixa, tá? Então é pouco utilizada. As pré-fixadas são bastante utilizadas. As pré-fixadas são aquelas taxas, normalmente quem faz aplicação com taxas pré-fixadas são pessoas menos arrojadas em termos de mercado financeiro. São pessoas mais conservadoras, que não querem perder dinheiro. Então eu contrato aqui a minha taxa, né, no início da minha aplicação. Então eu vou ter lá uma taxa de 2,69% ao mês pré-fixada. Qual a vantagem disso? A vantagem é que eu sei que eu consigo projetar qual vai ser o meu valor que eu vou ter daqui até o final da aplicação. Porém, nós temos um grande problema. Qual que é esse problema? Esse problema é que se a inflação, por exemplo, passar de 2,69% ao mês, nós estamos perdendo dinheiro, tá? Então, isso daqui normalmente quem faz são pessoas que são mais conservadoras. Ou você quer ter um colchão, né? Um colchão ali, um colchão de segurança. Então você vai aplicar fazer aplicações a valores pré-fixados até você ter um montante que você considera que é suficiente para você aguentar um período aí de 2, 3 meses, né? Mais
entrando pouco dinheiro, algo assim, caso você for demitido, caso você ficar sem receber nada, uma emergência. E a partir daí você começa a investir em aplicações de taxas pós-fixadas. As pós-fixadas, pessoal, normalmente elas são mais usada para quem é mais arrojado, né, não é conservador. Ela pode ser atrelada a índices oficiais, né? Ela pode ser atrelada a índices oficiais, ou ela pode mesmo ser usada em mercados de ações, por exemplo. Ações, você tem uma taxa pós-fixada, você não sabe o quanto você vai ganhar, tá? Então você pode ter aí uma taxa alta, assim como uma taxa baixa, tá? Tem aplicações que são derivadas do mercado de ações. Essas aplicações aí você não sabe o quanto você vai ganhar lá na frente, tá? E as taxas flutuantes são aquelas taxas assim que elas contêm, são aplicações que contêm alguns gatilhos dentro do contrato, que se algum índice oficial atingir tal limite, a sua remuneração pode aumentar como pode diminuir, tá? Se você faz um empréstimo ou alguma coisa assim, de acordo com alguns índices, esse seu empréstimo, esse seu financiamento pode ficar mais caro ou mais barato, tá? Então são as taxas flutuantes. Bem, juros nominais. Os juros nominais, pessoal, são aqueles juros utilizados principalmente quando nós vamos fazer financiamento, tá? Principalmente financiamento, tá? É aqueles juros que ele não reflete o que realmente você vai pagar, tá? Se for pensar em aplicação, os juros nominais é aqueles juros que não refletem o que você vai ganhar. Então tem que ter muita atenção com relação à taxa de juros quando ela é informada para você. Então toda vez que você for fazer uma aplicação e aparecer lá, vamos pensar em financiamento, ainda mais o habitacional, que é muito utilizado. Suponha que o habitacional ele fala assim para você, eu tenho uma taxa de 12% ao ano. Você vai perguntar, esse 12% é nominal ou ele é efetivo? Se for nominal, significa que você não vai pagar 12% ao ano. Você vai pagar ou mais ou menos, um pouco mais ou um pouco menos, tá? E por que se usa então essa taxa nominal? Essa taxa nominal, pessoal, ela é usada por convenção, tá? Por convenção eu uso a taxa de juros nominal, o pessoal utiliza a taxa de juros nominal. Por quê? Por que convenção, professor? Pelo seguinte, quando eu faço um financiamento e tem uma taxa nesse valor aí, eu não vou pagar só essa taxa. Eu posso pagar, por exemplo, o IOF. Então, o IOF ele vai fazer com que esse valor de 12% aumente um pouco mais. Pode ser que aumente meio ponto percentual ao ano. Pode ser que aumente 1 ponto percentual. Pode ser que aumente 0,25% ao ano. Tá ok? Eu posso ter taxas de administração desse meu financiamento, desse meu empréstimo, dessa minha aplicação. Então essa taxa de financiamento, ela pode ser que ela aumente o custo do meu financiamento. Ou, por outro lado, se eu comprar produtos do banco ao qual eu estou fazendo financiamento, eu tenho desconto. Então, por exemplo, se você abrir uma conta conosco, se você pegar um cartão de crédito conosco, eu te dou aí 1% de desconto nessa taxa. Você vai pagar 11% ao invés de 12%. Entenderam? Então a taxa nominal, ela
ela não reflete o que você vai pagar, tá? Aqui no nosso exemplo, aqui nos nossos exercícios, como é que nós vamos indicar a taxa nominal? De duas maneiras. A primeira maneira pode estar bem claro o seguinte, ó, uma taxa nominal de 12% ao ano. Então, se apareceu lá, a taxa nominal de 12% ao ano, vocês sabem que vocês vão ter que fazer alguma operação, alguma conta aí, para poder achar uma taxa, um outro tipo de taxa. Taxa nominal não se faz conta com taxa nominal, tá? Então, ó, não se faz operações da matemática financeira com taxa nominal. Tudo bem, pessoal? Então, ó, não se esqueça disso daqui, ó. Tá? Uma outra maneira de identificarmos se uma taxa ela é normal, ela é nominal ou se ela é efetiva, uma outra maneira de se fazer isso é se no exercício tiver algo assim, ó. Eu tenho uma taxa de 12% ao ano com capitalização mensal. Veja, ó, o período da nossa capitalização ele é menor do que a unidade que está expressa a taxa de juros. Então eu tenho uma taxa de 12% ao ano, ó, tá expresso 12% ao ano. Só que a capitalização dela vai ser mensal. Isso significa que eu tenho uma capitalização diferente da taxa expressa. Então no meu exercício, se aparecer uma frase assim, um financiamento com a taxa de 12% ao ano com capitalização mensal. Opa, eu não vou poder usar essa taxa de 12% ao ano. Por quê? Porque é uma taxa nominal. Tudo bem? Então eu vou ter que fazer algumas operações, algumas continhas aí para poder adequar essa taxa. Tá ok? Bem, taxa efetiva de juros. Pessoal, no próximo vídeo nós vamos continuar então com a taxa efetiva